Boa noite, boas-vindas! Bom demais estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Ai, friozinho gostoso, friozinho na barriga também, né, Tamires? Sempre rola. Hoje estamos aqui eu, Tamires, Juju e Raul aí nos bastidores, na transmissão ao vivo. Quer dar uma boa noite, Tamires? Boa noite, pessoal. Também. Dá uma boa noite aqui para o Vini, que está acompanhando a gente na nossa transmissão, a Natália, a Jennifer, a Candiá, Leomon. E aí, gente, hoje eu vou até já pedir licença, assim, para abrir, assim, os caminhos de uma forma diferente, né? Porque a gente fala da importância dos projetos sociais, mas nem sempre a gente menciona o porquê dessa importância, né? Então, mais uma vez, eu tenho orgulho, assim, né, de dizer que esse ciclo de oficinas, ele está sendo construído por uma equipe plural, né? E o Elas em Ação, esse segundo ciclo do Elas em Ação, vem com uma pegada muito mais voltada para a diversidade e para a inclusão, né? E a gente vem trabalhando isso à medida que as edições vão acontecendo também. Então, a gente tem esse propósito mesmo de capacitar pessoas diversas e que essas pessoas narrem suas histórias de vida. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está relembrando também alguns problemas sociais, né? E como o nome do projeto traz essa bandeira, né, Elas em Ação, a gente também vem trazer essa questão de relembrar, né, que existem esses meios de minimizar o feminicídio, de punir de forma eficaz os agressores, né? Então o projeto ele realiza um ciclo de oficinas que busca conscientizar também sobre a importância de proteção à vida das mulheres e o combate à violência, né? Utilizando diversas manifestações artísticas frente às câmeras, como por exemplo a direção de arte, a direção de fotografia, a direção audiovisual, que muitas vezes fica ali no subtexto, né? Não fica ali, por exemplo, na atuação, assim, de fato, né? Mas tudo isso converge para uma linguagem que sim comunica, né? Comunicam várias mensagens, e mesmo que não esteja ali diretamente relacionado, está relacionado, né? Então, às vezes o que a gente não vê está ali implícito, né? Dentro dessas manifestações artísticas, mesmo que esteja ali nos bastidores, né? A gente está contando histórias, né? E aí a gente traz essa temática justamente para que essas pessoas, para que nós, né, nos coloquemos assim com muito empoderamento nessa ação, né, de fazer audiovisual, contando as nossas próprias histórias, né, em busca dessa equidade de gênero, não só no mercado cultural, como é o que a gente está trabalhando aqui, mas na sociedade de uma forma geral, né? E também isso impacta as nossas vidas pessoais. Eu lembro que no primeiro Elas em Ação teve um vídeo, um curta-metragem falando sobre feminicídio, e isso reverberou muito no grupo, né? E algo que a gente foi debatendo durante o ciclo de oficinas de uma forma diferente, né? Então, hoje eu trago aqui esse tema para que a gente possa refletir também sobre a importância de projetos sociais como esse, né? Mesmo que a gente traga essa bandeira da diversidade, a gente também quer falar sobre equidade de gênero e a gente quer falar sobre mulheres à frente, né, desses projetos nas áreas criativas, né, as mulheres dirigindo, as mulheres produzindo, as mulheres criando roteiros, né? Um estudo feito pela Ancine, por exemplo, que tem como objetivo de mapear o perfil do emprego audiovisual entre 2007 e 2015, né? Imagine hoje esses números como não estão. Mostra que mulheres ocupam 40% dos cargos no setor do audiovisual e que em 2015 receberam 13% menos que os homens. Em 2016, 20,3% dos filmes lançados no país foram dirigidos por mulheres. 20% de 100%. É uma parcela muito pouca, né? E a gente, de outras diversidades, né, de pessoas trans, de pessoas não binárias, né, a gente nem encontra números sobre isso. Então, apontar, né, essa desigualdade, né, dentro das nossas produções também é uma forma de buscar soluções, né? Então, a gente quer aqui
também dizer, né, que existe uma presença feminina nas produções de baixo orçamento, mas a gente quer essa presença feminina, essa presença de diversidade de gênero em produções de altíssimo orçamento também, né? A gente quer estar aí representando a nossa voz, de fato, né, à frente dessas produções. Então, essa opção metodológica do projeto, ela foi feita justamente para contribuir com essa transformação, aumentando esse leque de histórias contadas sob diversas perspectivas, principalmente de mulheres, de jovens da periferia, de pessoas negras, LGBTQIAP+, ou com algum tipo de deficiência, né? Dizer que é uma forma também da gente trazer a nossa voz aí à frente, né, com essas técnicas, com esse conhecimento, tá bom? Então, a gente quer atrair cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas LGBTQIAP+, para esse protagonismo no mercado. E, nesse projeto, a gente também foi trabalhando isso na construção da ficha técnica, né? São realizadoras e realizadores que fazem audiovisual profissionalmente, que trabalham de forma direta com audiovisual, e que desejam passar esses conhecimentos técnicos para que cada vez mais pessoas façam vídeos com qualidade técnica, de uma forma democrática, ética e humana, né? A gente trabalhando principalmente nesse meio da cultura digital, a gente percebe também essa importância da ética, né, dentro dos nossos trabalhos. Então, a nossa equipe conta com... Eu coloquei aqui esse número, mas contando aqui, fazendo os cálculos novamente, são mais de 3 mulheres na nossa equipe técnica, um homem trans, 3 homens negros, todos os agentes culturais do Distrito Federal, que juntos trabalham pelo fim da violência contra a mulher e pela equidade de gênero nesse mercado cultural, principalmente dentro do audiovisual. E não seria possível realizar esse projeto sem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Essa é uma realização da Cinese Audiovisual, uma produtora independente, que eu estou como diretora juntamente com o Leomon, e da Candiá Produções. A gente busca alcançar, então, esse perfil de pessoas incríveis e brilhosas, mulheres, jovens da periferia, pessoas negras, LGBTQIAP+, ou com algum tipo de deficiência. Por isso, boas-vindas para essa revolução na forma de fazer audiovisual. Durante as aulas, esses conteúdos vão estar disponíveis no YouTube durante aí um ano, né? Com acessibilidade em Libras. Hoje quem está acompanhando a gente é a Ana Júlia, nossa intérprete. Só dar uma respiradinha aqui, ver aqui no chat mais um pouco se tem mais algum comentário. Ainda não. A gente vai aguardando o pessoal chegar, né? E eu vou para os meus finalmente, tá bom? Então, pessoal, se você se identifica ou conhece alguém que também está a fim de fazer essa revolução junto com a gente, compartilha, porque as inscrições ficam abertas aí até o dia 20 de junho no site cineseaudiovisual.com.br. São oficinas gratuitas, online, e participando do ciclo completo, realizando o vídeo lá para mostra de resultados, você ganha um certificado de 20 horas em audiovisual básico. Então, o convite é o de sempre, né, gente? E aí, vamos filmar? Hoje, quem vai conduzir a oficina de direção de arte é a maravilhosa Tamires Schneider, tem 28 anos, é bacharel em cinema e mídias digitais pelo Centro Universitário IESB, fotógrafa e diretora de arte, assinou a direção de arte dos curtas-metragens O Formigueiro, de Bárbara Pina, O Mel dos Teus Lábios e De Mim para Você, de Rodrigo Pérez, e no curta-metragem 8x36, com direção de Vinícius Rosa, e atuou como assistente de direção de arte, produtora de objetos e prop maker em filmes como O Manual do Herói, de Fauston da Silva, Campos Santo, com direção de Márcio Cury, Ecos do Silêncio, com direção de André Luiz Oliveira, e em várias publicidades em Brasília. Então, se prepara, gente, que esse conteúdo, ó, tá? Filé demais. Eu vou ficar aqui agora, vou silenciar aqui um pouquinho para receber esses conhecimentos preciosos
da querida Tamires. Está contigo, Tamires? Beleza, obrigada, Alice. Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre direção de arte. A Alice já falou aí quem sou eu. Para contextualizar um pouco, eu vim de uma família de pessoas criativas, então sempre tive esse apoio criativo, assim, então sentava no sofá e ficava horas assistindo filme com os meus pais, e aí surgiu essa vontade louca de poder fazer filme também. E aí eu descobri o curso de cinema, me apaixonei ainda mais, já entrei lá querendo fazer direção de arte, querendo fazer cenário, doida, e tô aqui, né? Eu iniciei basicamente trabalhando com publicidade, então o mercado, quando eu comecei, era bem ativo, diferente de agora que passou pandemia e tal, estava meio difícil. Mas fiz publicidade, fiz produção de objeto, não assinava direção de arte, porque a gente vai começando aos poucos, né? E aí parti para o cinema, fazendo alguns curtas, igual a Alice pontuou bem. E é isso aí, vamos começar aqui nossa apresentação. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo e vamos lá. Então, já falei aqui, vocês já sabem quem eu sou. E aí, vamos lá. O que é direção de arte? Bom, no começo de tudo, não se chamava direção de arte. Lá nos Estados Unidos era production designer. E aí esse termo foi usado pela primeira vez em 1939, lá no filme Do Vento Levou. Então, pela primeira vez, alguém da equipe desenhou de fato o que ia aparecer na tela, como ia ser contada a história visualmente, e aí eles atribuíram esse termo a esse profissional, né? No Brasil, veio em 1985, com o Clóvis Bueno, nesse filme que está aí na tela, que é O Beijo da Mulher-Aranha. Então, também, primeira vez que realmente alguém desenhou, de fato, visualmente, o que ia ter no filme, conceituou, e aí se tornou diretor de arte, né? Clóvis Bueno, maravilhoso. E é isso aí. Quem é o diretor de arte, né? A direção de arte, ela é responsável por tudo que a gente vê na tela. Então, você olhou para o filme, você viu figurino, você viu iluminação diegética, que é, por exemplo, nesse filme do Homem do Futuro, essa luz no teto, né? Então, tudo que está ali foi pensado por uma pessoa, pelo diretor de arte, por uma equipe de arte, né? Então, a direção de arte, o diretor de arte é responsável por tudo que ajuda na composição da mise-en-scène, né? Colocar em cena. Cenário, roupas, objetos de cena, tudo isso. E aí, a gente ajuda a construir o filme a partir da cor, da textura, dos cenários. Eu coloquei como exemplo o Alto da Compadecida porque eu acho sensacional para isso, para você pensar isso, né? É um filme que se passa no sertão, então quando vem a parte do céu ali do purgatório, tem toda essa textura que você observa que eles tiveram esse cuidado, né, de mostrar um pouquinho da cultura nordestina também, né, no filme. Então, a direção de arte também parte dessa bagagem visual e bagagem de pesquisa de um diretor de arte, né? Ele sabe que aquela história, passando naquele ambiente, necessita de certas cores, de certas texturas, né? Bom, segundo Louisa Dable, não sei se eu falei o nome dela certo, pesquisadora da área de cinema, a direção de arte, como ferramenta eficaz no processo narrativo, possui a função de interpretar a cidade e construir uma cidade que fale por si só, para expressar um ponto de vista não só visualmente, como também social, econômico e politicamente. Então, a gente cria um cenário para trazer o espectador para dentro dessa realidade do ator, né? Então, um exemplo muito bom e atual que eu coloquei aí foi o do Medida Provisória. Se você não assistiu o filme ainda, corre, assiste. Não sei se ainda está no cinema, mas dá um jeito de assistir esse filme que é perfeito. Eles têm um chamado Afrobunker, então é um lugar que é rico de detalhes. Assim, você, quando entra na cena, esse ambiente, você sente a luta, você sente o que a galera está querendo buscar, então é um ambiente rico culturalmente daquele povo que está se escondendo. É sensacional. Então tem fotinhas, tem texturas, tem coisas muito, muito sensacionais. Vale a pena assistir. Sem a direção de arte, não temos o que iluminar,
onde colocar os atores, não teremos o universo do filme. Não haverá nem a possibilidade da execução da criação dramática colocada pelo roteiro. Então, a gente faz ali um bercinho para o ator criar também, né? Nós somos... A direção de arte é essencial no filme, né? Então, um grande exemplo aí também, o Palhaço. A gente tem uma riqueza de detalhes, de cores, que te coloca nesse universo, te coloca nessa loucura do circo, que foi criada pela direção de arte. Uma citação da Mônica Palazzo, diretora e pesquisadora também. Dos armários à construção civil, do artesanato às mais novas possibilidades digitais, a equipe de direção de arte de um filme lida com o mundo ao nosso redor para inspirar-se, recriá-lo e inventá-lo, para que os personagens trilhem suas histórias, o fotógrafo as ilumine e o diretor as capte com maestria. Então é isso, a gente tem aí guardado, a gente acha que é uma loucura, assim, você é diretor de arte, que dificuldade, que tenso, ai meu Deus, criar, não. A gente já tem essa bagagem visual, a gente vive num mundo cheio de coisinhas e detalhes, a gente precisa criar na tela um mundo que traga o espectador, então você vai ter móveis, você vai ter texturas, cores que recriem esse ambiente real, não precisa ser real, obviamente, né? Mas é isso, para trazer o espectador para perto. Bom, pensado nisso, quem é o diretor de arte, esse conceito todo dessa pessoa importantíssima na equipe, a gente tem uma coisa muito importante para falar. Não se faz filme sozinho, obviamente, né? O diretor de arte tem essa responsabilidade visual e artística, mas não se faz sozinho. Sem o relacionamento com o diretor de foto e o diretor, não tem como fazer, né? A gente tem que saber alinhar essa visão toda para construir um filme. Então, é um termo que eu vi lá no livro da Vera Hamburger sobre direção de arte no cinema brasileiro, que é o tripé de criação. Sem esse tripé, a coisa não fica boa, não vai ter esse alinhamento estético, né? Então, o que o diretor quer com aquele filme? Massa, escutei. O que o fotógrafo quer iluminar e mostrar na cena? Beleza, escutei. Então, vamos fazer aqui um filme, vamos sentar e vamos fazer uma obra de arte, né? Então, não se faz cinema sozinho, gente. Bom, a equipe de direção de arte. A gente tem uma realidade aqui no Brasil que a gente não tem muita grana igual uma produção norte-americana, né? Hollywood tem grana pra caramba para fazer filmes megalomaníacos, com equipes dentro de equipes. Então, você vai lá ver uma equipe de arte, tem departamentos dentro de departamentos. Tem quem faça a parte de cenografia, um monte de gente. Quem faz figurino, um monte de gente. E a gente tem uma realidade um pouco menor aqui no Brasil. A gente tem grandes equipes, mas também não megalomaníacas por causa de orçamento, né? Então, mesmo que você esteja aí querendo começar a fazer vídeo, é bom entender como é que funciona, né? A gente trabalha com hierarquias no cinema, no audiovisual, e a gente precisa saber como é que é. Pelo menos sonhar em ter uma grande equipe, né? Então, vamos ponto a ponto. Então, o diretor de arte, vocês já sabem quem é o cabeça dessa equipe, é o cara ou a moça, a pessoa que vai startar essas ideias, e ok. Aí vem o cenógrafo. Como eu falei, nem toda produção vai ter um cenógrafo, e todos os que estão listados aí, mas vamos conhecer pouco a pouco. O cenógrafo é responsável por criar os cenários. Então, quando a gente não tem um cenário pronto para mexer, vem o cara lá com aqueles desenhos muito doidos de arquitetura, aquele planejamento inteiro para fazer o cenário. Por isso que a gente fala que, dependendo da produção, não tem um profissional desse, né? Mas é sensacional. Quando não existe o cenógrafo, a gente passa essa ideia da construção, do desenho, da listagem de coisas, de material necessário, de tudo isso, para o assistente de arte. Então, o diretor de arte e o assistente fazem esse desenho, os croquis e tudo mais, um pouco mais simples do que um cenógrafo faria. Depois desses três, a gente tem o produtor de arte, uma pessoa sensacional, mas que escuta, assim, horrores, porque é quem cuida da grana. Então, o diretor de arte foi lá contratado, fez toda a questão estética, construiu tudo para o filme, só que ele tem um orçamento. Amém. Se tiver, amém. Tem um orçamento ali. Quem vai gerir isso vai ser o produtor de arte. É muita coisa para ficar em só uma pessoa, né?
Então, a gente tem aí o produtor de arte, ele cuida da contratação de pessoas, então, se eu preciso de um pintor de arte, de alguém para pintar uma parede, construir uma parede, fazer qualquer coisa, vai ser o produtor de arte que vai fazer isso. Depois disso, a gente tem o produtor de objetos. Foi a função que eu entrei no cinema, então é uma função que eu amo demais e prezo muito para ter. O produtor de objetos é quem vai lá fazer pesquisa, caçar acervo, vamos pegar tudo aqui e trazer para o set. Então, o diretor de arte criou um cenário, a gente pega ali ponto por ponto e vai atrás. Eu preciso de uma cama, eu preciso de um guarda-roupa, eu preciso disso, uma latinha para o ator. Então, vai ser o produtor de objetos que faz. É uma função que tem um pouco de criação, a gente tem a liberdade de procurar, segundo aquela referência do diretor, tem essa criação, a gente mostra, a gente aprova, a gente leva, mas também tem questão burocrática, é quem cuida de contrato de aluguel, contrato de empréstimo mesmo, pagamento dessas coisas, então você tem que gostar um pouco de planilha para fazer isso, né? Tem que ter um certo controle ali, pegar o orçamento que vem do produtor de arte e colocar nas ideias que é do diretor de arte. A gente está sempre em contato com todas as funções e é muito massa. Indico começar por essa função se você quer iniciar numa equipe de arte. Depois disso, a gente tem o contra-regra. Mas um ponto muito bom, já pegando o tema que a Alice trouxe lá no comecinho, a gente não tem contra-regra mulher aqui em Brasília. Então, indico as meninas que estiverem assistindo, vamos atrás disso aí. Vamos correr para fazer equipe de mulheres, porque é uma função muito massa. Contra-regra é aquela pessoa que vai estar em set, montando o cenário. Se precisar parafusar um negócio ali na hora, ele vai estar ali. Se precisar montar um móvel na hora, ele vai estar ali. Então, é a pessoa que monta as coisas e desmonta as coisas. Contra-regra é uma função de peso, assim, é uma função pesada. Tá sempre ali. Se você tiver uma equipe grande, tem a equipe de contra-regras da frente, que monta outros cenários enquanto está rodando em um. E aí é uma loucura. Então é isso, meninas. Corram para a função de contra-regra, porque a gente não tem aqui em Brasília. E aí, depois de contra-regra, a gente... enfim, é isso. Ele faz tudo que a equipe de arte precisar. Então, qualquer coisa que surgiu ali, qualquer coisa que precisa ser montada, precisa ser solucionado, o contra-regra tá ali para auxiliar. Depois disso, vem figurinista. É uma pessoa importantíssima no departamento também, porque tem que estar super alinhado com o diretor de arte, porque é uma função que cria também. Ao mesmo tempo que o diretor de arte vai lá, pensa num cenário com cama, com guarda-roupa, com isso, aquilo, ela precisa de alguém que pense como o ator vai estar. Ai, meu Deus, saiu minha apresentação. Então, é uma pessoa que pensa como é que o ator vai estar vestido. Então, a gente conta histórias através de roupas. Se você vai lá no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha no que você veste, ali conta uma história, quem você é, o que você gosta, né? Então, tem essa função específica, o figurinista, para essa função. Logo em seguida vem maquiador, e eu já completo com cabeleireiro, porque na maioria das vezes, essa função é junta, né? Quando você tem uma equipe menor, reduzida, acaba sendo a mesma pessoa fazendo. Ou não, se você tem orçamento, você também pode ter várias pessoas nessa área. E é o mesmo que figurinista, conta histórias a partir de cores, de sensações que ali transmitidas na pele, no cabelo, né? Então, mesma coisa que uma roupa. Você olha para o meu cabelo, você sabe mais ou menos o que eu sou, o que eu faço, né? O estilo da maquiagem que eu uso. Então é isso, são pessoas importantíssimas para construir também toda essa questão estética do filme. Bom, passado tudo isso, sabido como é uma equipe de arte, uma equipe de sonhos, né? A gente tem um orçamento, ter todo mundo, maravilha, se não tiver também, a gente faz junto. E agora? Recebi um roteiro, sou diretor de arte, sou diretora de arte. Recebi um roteiro, o que eu faço? Para você que não tem muito contato com a questão mais séria do rolê, né? A gente começa ali num rolê mais universitário, né? Menor.
Se você não tem contato com como é um roteiro profissional, tá aí na tela. Sempre vai vir nesse formato. Então, eu peguei o roteiro, o diretor de arte vai ler ponto a ponto. A gente usa muita caneta para marcar as coisinhas. É ali o nosso contato inicial com a história que a gente vai ter que desmembrar e contar, né? Então, vem ali, cena 1, interior, quarto de Beatriz, por exemplo, noite. Então, eu tenho a cena, eu sei que ela é interna, ela é dentro de um ambiente, ela é no quarto da personagem principal, ou de um personagem secundário, não importa. E qual é o período do dia? Muito importante, porque a gente pode saber se usa cortina nas janelas, como é que vai estar o clima desse quarto, né? Então, esse cabeçalho é importantíssimo. E aí vai o texto. Na maioria das vezes, a gente não tem tanto detalhe assim. A gente pode pegar um roteiro que não tenha tanto detalhe. Mas é importantíssimo ler, reler, entrar nessa história várias e várias vezes para conseguir pensar inicialmente o que é o filme, para onde eu vou. Eu posso saber qual é o ano que esse filme passa, então já dá para pensar se é um filme de época, se é um filme atual, se é um filme que não passa em nenhuma época louca assim, se é uma coisa do futuro. Então é importantíssimo a gente mergulhar nesse roteiro. Vamos lá. E aí, peguei o roteiro, tô aqui, já li, já marquei tudo, tá bonitinho aqui. O que eu faço? Tendo uma equipe pequena ou não, tendo milhões de pessoas ao seu redor ali na direção de arte, ou tendo só você e um assistente, é um ponto muito, muito importante, a chamada decupagem de arte. Isso aqui vai te ajudar a organizar como montar, o que montar, onde correr, futuramente onde eu vou gastar dinheiro ou não. Então, isso aqui é importantíssimo. Na maioria das vezes, é o diretor de arte que faz ou o assistente. Mas todas as áreas podem fazer. Pode ter uma decupagem de figurino, pode ter uma decupagem do maquiador, pode ter uma decupagem de todas as áreas. A gente pode, no fim, juntar tudo, ver, beleza, são esses pontos aqui, a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Não tem conceito ainda, mas tem tudo que o roteiro fala. Se é no quarto, eu sei que o quarto tem que ter alguns itens essenciais, então eu vou colocar ali isso, cama, guarda-roupa, qualquer coisa que for de quarto. E aí depois, os objetos que o roteiro mesmo fala, que são importantes, se está no roteiro, é importante. Então vamos lá, um relógio de parede, ou livros que a personagem olha. Aí você pode colocar figurino, basicamente qual é o figurino da pessoa. Ah, tá descrevendo que ela tá com um pijama, tá descrevendo que ela tá com uma roupa simples, com o uniforme da escola, com uma roupa de malhar, não importa, coloca ali. É nosso primeiro contato de organização de um roteiro. E é isso, não importa se você está num projeto pequeno, não importa se você está iniciando, é muito importante a organização. A gente pensa que é só criar, que a gente só vai colocar um montão de coisa lá na cena e tá bom, roda. Não. Direção de arte, esse departamento, esse tipo de organização é essencial. Você está lidando com pessoas, pessoas pensam diferente, pessoas imaginam coisas diferentes, você tem que alinhar tudo isso para conseguir ter um bom filme, fazer uma obra de arte, né? Muito importante. E aí, isso aqui é uma referência do que eu faço. Então, eu sou uma pessoa muito visual, então eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar ali as cores, eu tenho que separar. Então, essa é a ideia que eu tenho de uma decupagem. Mas você pode fazer o que você quiser, do estilo que você quiser, da diagramação que você quiser, não importa. O importante é organizar suas ideias. Bom, é o que eu falei lá no comecinho. O diretor de arte, ou o departamento de arte, o cinema como um todo, a gente acha que, às vezes, quando é chamado para um projeto é muito difícil. Ai, meu Deus, eu não vou saber criar, eu não vou saber fazer isso, porque eu não sei referência, não sei nada. Não, calma, a gente sabe sim, a gente vive num mundo cheio de coisas, a gente tem referências visuais aqui. Se você está se interessando por cinema, você assiste filmes, você vê vídeos, você consome YouTube, você consome tudo que tem de audiovisual. Nosso mundo está bombado de coisas. Então a gente tem sim. O problema é organizar isso. Se eu estou pegando um filme de época, tá, ele tem uma estética de ditadura, eu vou direcionar meu olhar para coisas que tenham essa estética. Eu vou lá,
vou lá pesquisar um monte de coisa sobre ditadura no Brasil. Não precisa ser necessariamente filme, a gente pode pegar foto, a gente pode pegar textos que tenham essa emoção, né, do momento, para ajudar a gente a criar. A gente tem referência de tudo, mas sabendo o que o filme fala, a gente direciona. Importantíssimo. E é isso, gente. Quando a gente lê um roteiro, a gente tá ali e a gente tem muita referência, a gente tem bagagem visual, a gente tá nesse mundo doido de internet. Então, não tenha medo de criar. Consuma muita coisa. Desfoque de produções internacionais, produções hollywoodianas, foca no cinema brasileiro, que está ali, que é a nossa vivência, que é o que a gente vive aqui, né? Então é isso. Não tenham medo. Então, um exemplo aqui é de um filme que eu fiz lá na época da faculdade, que era um filme de época, chamado 836. E aí, questão de visual, de referência, né? A gente queria fazer um filme que se passava numa estética da ditadura militar no Brasil. Não necessariamente era esse o tema, era um outro tema sobre perseguição religiosa, uma coisa meio doida, mas essa era a estética visual que a gente queria. Então a gente foi lá consumir produtos nacionais que falassem sobre isso, fotos, tudo que a gente conseguisse para aplicar no futuro utópico que a gente criou. Então, um exemplo ali, a gente tem o batismo de sangue do Raton, então tem as imagens são parecidíssimas, que a gente queria isso, a gente queria a ideia bem parecida do filme, então ali temos as imagens do filme e tem as imagens do nosso filme 836. Então, essas referências ajudam muito a gente visualizar o que fazer. Eu não fazia ideia de como era, por exemplo, um pau de arara. É uma coisa meio absurda, né? Então, a gente foi lá consumir conteúdo para ver como era feito isso, como era a amarração da mão, do pé, sabe? É uma coisa meio tensa, mas enfim. Para conseguir construir a estética inteira do filme, a gente teve que consumir esses conteúdos, né? E é isso. Não é necessariamente só consumir vídeo, só consumir filme. A gente tem que saber abrir nosso entendimento, abrir a nossa questão estética, né? Para saber construir um bom filme, né? Beleza. Passado tudo isso, essa criação, essa coisa aqui na cabeça que bomba, 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 você leu o roteiro, você pensou esteticamente num exemplo, você viu o filme, você consumiu foto, tudo isso. Já sabe o que você precisa para o seu filme, porque você fez lá a decupagem que é necessária. O que a gente faz agora? A gente faz o plano de arte. Como diretor de arte, você vai fazer o plano de arte. Isso aqui é essencial. Existem filmes que eu fiz pela vida, como produtora de objetos, que não existiram planos de arte. E, assim, é uma forma meio absurda de pensar, porque a gente se perde. Não tem como a gente descobrir e ter uma bola de cristal para saber o que um diretor de arte pensa, por exemplo. Então, você tem que saber que você precisa traduzir imagens para sua equipe o que eles precisam produzir. Então, eu vou ali no plano de arte, colocar a nossa paleta de cor, eu vou colocar todas as coisas que eu quero mudar nesse cenário, então eu posso fazer uma planta, mesmo que você não saiba desenhar, não é uma coisa, eu preciso saber desenhar o desenho técnico. Você não precisa, você pode fazer um desenho ali entendível, claro, e encher de coisas. Se eu quero uma poltrona, deixa eu pensar aqui como eu quero essa poltrona, toma uma referência. Se eu quero uma estante, como eu quero essa estante, toma referência. Lota sua equipe de referência para você conseguir ter um bom relacionamento e esse bom alinhamento estético, né? Reforçando. Lota de foto, a gente tem o Google aí, livre, leve, solto, para a gente pesquisar foto, coloca e deixa essa galera, a sua equipe, saber o que você quer. Muito importante. Muitos traumas serão tirados da sua equipe. Ok, então vamos aqui desmembrar o que é um plano de arte. Como eu falei, importantíssimo colocar no papel, entre aspas, colocar ali na apresentação de PowerPoint o que você quer, né? Então vamos lá. Criando conceitos, paleta de cor.
Paleta de cor é uma coisa muito, muito importante. A gente traz com a cor sentimentos, emoções. Se você quiser cair de cabeça num assunto mais aprofundado, vai estudar lá psicologia de cores. O ser humano tem essa coisa da gente olhar para uma cor e ter uma sensação, e é importantíssimo. E um ponto que eu falo aqui na paleta de cor, não adianta a gente ir lá, bonitinho, colocar um monte de corzinha, sem conversar com o diretor e o diretor de foto. De novo, a tríade. A gente precisa ter essa conversa sempre. Porque não interessa se eu vou lá e coloco uma cor verde no figurino, uma cor azul na cama. Dependendo da iluminação do diretor de foto ou da movimentação, não vai adiantar de nada você ter colocado aquilo. A luz pode mudar muito bem as cores, inclusive. Então, é importantíssimo, antes de você fechar, você apresentar e falar: o que você acha, diretor de foto? O que você acha, diretor? Vamos lá? Vamos fechar essa cor? Massa. Aí aqui tem algumas referências, não necessariamente da paleta de cor desses filmes. Existem alguns sites que a gente pode retirar a cor de uma foto, né? Para saber mais ou menos o que é usado. É muito massa isso, porque entra naquela pesquisa de referências, né? Então aqui a gente tem que horas ela volta, numa imagem que tem saturação e tal. Então é isso. A gente tem que saber como é que vai funcionar a fotografia, porque não adianta a gente colocar as cores. Pode ter saturação, pode ter saturação extrema, e vai mudar toda a sua ideia, né? Ali do bingo, a gente tem algumas cores mais vivas para dar essa alegria do circo, né? Essa alegria do circo. A gente tem uma medida provisória ali, de novo, com as cores mais frias, né? Porque é aquela sensação do filme que essa cena principalmente traz, né? Uma frieza, uma coisa meio estranha. Então é isso. Vai lá nos sites que fazem a paleta de cor, tira dos filmes que você gosta, para você entender mais ou menos como é que essa galera trabalha também, né? Outras pessoas pensam as cores que colocam nos filmes. Não esqueça, a psicologia das cores. As cores falam, as cores trazem sentimentos, sensações, e é muito importante. Sem pensar uma paleta de cor, a gente não fica uma coisa muito legal. A gente tem que saber quais as cores a gente vai trabalhar. Muito importante. Lá para frente, eu vou dar uns exemplos de um filme que eu fiz, que aí vocês vão ver como trabalhar mesmo pontualmente as cores. Então, mais uma vez, importante fazer plano de arte. Se você fez um plano de arte, vai lá, disseca cada cor. Ah, eu usei vermelho porque representa grandeza do personagem. Ah, eu usei o azul porque vinha a frieza. Faz isso. Dá para sua equipe ferramentas para trabalhar sensações, né, no filme. E também para mostrar para o resto da equipe de direção, de foto, qual é o sentimento que a gente quer, segundo a direção de arte, né? Bom, aí a gente vem para dois conceitos, dressing e props. Isso aqui é importante. Bom, os objetos, as coisas que vêm junto com os atores, com os personagens, elas contam histórias. Então, seja uma caneta, um móvel, uma mesa específica, um tipo de cortina, tudo conta história. Então, a gente tem dois conceitos. A gente tem o dressing, então, a gente vai ver no dressing, são os móveis grandes que ocupam espaço. Então, é isso. Cama, guarda-roupa, filtro, fogão, são os dressings. E tem os dressings finos, que são os pequenos. Então, um guardanapo, uma colher, uma garrafinha, coisinhas pequenas. Dentro desse dressing fino, a gente tem os props. É muito importante a gente saber esses conceitozinhos, mesmo que estejam em produções pequenas, iniciantes, porque é bom, né? A gente alinha as ideias. É muito bom saber isso. Então, digo isso por experiência própria, porque no começo a gente não sabe, como produtor de objetos, por exemplo, e a gente fica meio perdido quando o diretor de arte fala, né? Então, é muito bom aprender esses termos. Então, dentro de dressing, a gente tem o props, que são os objetos mais específicos. Então, numa cena, o personagem tá no quarto dele, lá bonitinho, só que ele tem um celular que ele vai falar uma coisa muito importante com outro personagem. Esse celular é um props. É pensado especificamente nele, no modelo, na cor. Ele conta a história mais do que todo o resto
de quem é aquele personagem. Então, a capinha é meio ferrada. Por que a capinha é meio ferrada? Ah, porque o personagem é assim, assim, assim. Então, props são os objetos mais específicos que contam ainda mais a história do personagem, né? São os objetos que muitas vezes têm dois do mesmo, para nunca ter esse problema de perder, porque eles são essenciais para a atuação do ator, né? Então, aqui eu tenho exemplos. Essas duas fotos são de um filme que ainda vai estrear, eu estou ansiosa, que não necessariamente eu fiz a direção de arte, foi a Bel Esmeraldo que fez, eu fiz a produção de objetos e props. Então, ali a segunda fotinha foi na minha casa, foi meu marido maravilhoso que fez essa espada, e aí a gente consegue ver a diferença entre dressing e props. Então, na primeira imagem, a gente tem ali um ambiente onde a personagem vive, que é o ambiente dela, que é um lugar de esconderijo, que ela tem computadores, ela tem a mesa dela, ela tem todos os objetinhos ali que contam quem ela é. Mas um objeto importantíssimo, que é o props, é a espada dela, que ela usa na cena, que está sempre com ela. Então, essa é a diferença de props e dressing, né? Muito importante. Aí vem algumas coisas que eu já fiz, inclusive o Vini tá na transmissão, esse filme é dele. Que a gente também pode entender um pouquinho sobre dressing props, a diferença. Então, a gente tem ali um cenário, um filme construído na ideia de mostrar a dificuldade de uma criação de um personagem, era um documentário, né? Então, tem uma escritora real falando e descrevendo as coisas, né? Enquanto tem os atores meio que mostrando como é que era a movimentação e essa ideia toda que ela falava. Então, ali a gente trouxe no cenário várias lâmpadas penduradas, que demonstrava essa coisa de ideias, essa loucura de ideias que tinha em um escritor antes de fazer o personagem, durante a produção do personagem. A gente colocou ali um monte de lâmpada que piscava quando ele estava na loucura das ideias. E aí a gente tem as máquinas de escrever, que também são dressing ali. Na verdade, nessa cena já são props, né? Porque eles estão em uso e é importante mostrar. Então é mais ou menos isso. Foi um filme muito simples, mas que trouxe elementos muito legais. Ali, quando ela está digitando, a última foto, quando ela está digitando e produzindo um personagem, tem um monte de outros manequins em volta que demonstra isso. A gente tem ela tem um monte de personagens criados aqui, mas que não estão prontos, mas estão aqui, sempre com ela, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes. Não precisa o tempo inteiro o ator, o personagem estar falando coisas, porque o cenário conta a história. Você olhar para isso, você já está sabendo qual é a história, qual é a dificuldade que ele está tendo, o que ele está falando, né? Então, essa coisa silenciosa. E é muito bom, detalhezinhos, ai meu Deus, muito bom ter essas coisinhas. E aí volta o 836, o curta-metragem do meu coração, que também tem essas coisas. O cenário conta a história. Era um filme de época, então precisava ter carro de época, precisava ter uma pintura desgastada nas coisas, porque já era um futuro utópico difícil, uma coisa meio apocalíptica. Então o cenário conta muito o que os personagens estão fazendo. Na primeira fotinho ali do canto, tem uma mesa onde tem um rádio amador, então você olha para a mesa, você vê coisas na parede fixadas, você vê coisas que contam quem é os personagens, que eles estão tendo dificuldade de comunicação, que eles estão isolados. Então, tudo isso é importante, criar esse cenário inteiro que conta a história silenciosamente, né? E aí, mais exemplos. Os curtas do Rodrigo. Rodrigo escreve de uma delicadeza terrível, assim, maravilhosa, e adoro os filmes dele. Fui convidada para fazer a direção de arte dos dois, e eu amei muito. E são histórias bem diferentes dos outros filmes que eu mostrei, que são histórias de pessoas mais velhas, pessoas idosas. Então, ali no Mel dos Teus Lábios, a gente tem uma senhorinha que está passando por uma dificuldade mental, assim, de saudade do esposo, e ao mesmo tempo ela transmite essa saudade numa novela mexicana que ela assiste. Então a gente construiu um cenário muito fofo, aconchegante, é a casa dela, né? Então tem fotos dos filhos, você não precisa mostrar ela falando, esse é meu filho, fulano de tal. Você tem fotos que demonstram ali, olha, aquele ali, ela não precisa falar, aquele ali é meu esposo, porque tem uma foto dele. Então a gente constrói um cenário que abraça a personagem e mostra quem ela é, né? Sem ter que falar, sem ter que estar escrito isso. E aí o De Mim Pra Você é a mesma coisa. Era uma história que envolvia
a questão de um senhor de idade que tinha um sebo de livros que o filho estava querendo se desfazer. Então, a gente tinha que colocar livros que mostrassem quem ele é. Ele escrevia dedicatórias nesses livros. A gente pegava os livros e reforçava as dedicatórias para mostrar quem é o personagem, sem o personagem falar nada. A gente está vendo o que é. A gente está vendo a tristeza dele, das coisas sendo desmontadas, colocadas em caixas de papelão. E é tudo isso. A gente construiu um cenário que fala por si só. E aí, volto pro Manual do Herói, porque eu estou mostrando aqui histórias bem diferentes umas das outras, mas que são super possíveis, né, de serem contadas. O Manual do Herói é um filme super jovem, de heróis em Brasília, é uma coisa muito, muito legal que o Fauston escreveu e idealizou. E aí, a gente tinha cenários que mostravam um futuro utópico. Eu vou beber água, gente. O Léo sempre lembra, beba água. Então, beba água, galera. Então, a gente no Manual do Herói tinha que fazer uns cenários muito loucos, assim. Era um futuro utópico, com adolescentes sendo heróis, mostrando esse heroísmo todo. Então, a gente tinha laboratórios com essas bolhas gigantes com água. Uma loucura. E é isso, você olha para o que a gente construiu de cenário, você sente um clima. Então, a primeira era um beco cheio de espelhos, muito escuro, a gente sentiu o clima de tensão, né? Olha como é importante a gente ter objetos pontuais que contem essa história toda. Bom, aí a gente passa lá para o figurino. Já falamos de cenário demais, de objeto demais, então a gente vai para figurino. É importantíssimo, é aquilo que eu falei lá na prestação de equipe. Você conta a história através dos personagens e como eles estão vestidos, né? Então, ali a gente tem Saneamento Básico, o filme do Jorge Furtado, que tem esse monstro doido. Então, você olha, você sente que teve uma construção ali, uma ideia. Por que essas cores? Por que essas luvas? Era um filme... Eles estavam fazendo um filme dentro de um filme, então era de baixo orçamento. Vamos construir um monstro aqui de baixo orçamento, sabe? Então, você olha e você já entende o que eles querem com aquilo. E aí também tem Bacurau, então você olha para os personagens, as roupas, tudo, conta história, né? É muito importante. Então o figurino é importante porque imprime na obra sentimentos estéticos de determinada obra, através de tecidos, formas e cores, ou mesmo informa também a posição social e a identificação da realidade vivida pela personagem na cena. E é isso, é importantíssimo, é muito massa. Em grandes produções, a gente consegue ter uma equipe para produzir, para costurar, e é um momento muito legal. Figurinista trabalha junto com o diretor de arte e é um relacionamento muito bonito, né? A gente, às vezes, foca tanto nos objetos e tanto nos cenários, e aí a gente precisa também focar em como o personagem se veste, né? Ter um profissional para isso é essencial. Mesma coisa com maquiagem, cabelo. Nossa, imprime muito na tela o que está acontecendo. Se o personagem está correndo e ele continua sequinho, ele continua limpinho, como assim? Não tem como, né? Então vamos lá. Vamos sujar esse personagem. Se ele caiu, ele tem que ter sangue na cara, tem que ter algo machucado, porque isso é natural. Se você faz isso na sua vida, você se machuca. Então vamos imprimir isso na tela, né? Então, eu indico para vocês assistirem Insânia, que é uma série da Star Plus, série nacional muito boa de suspense. Então tem muito isso, ai, meu Deus! A personagem se veste de uma forma muito específica, ela tá no manicômio, ela tá num ambiente que ela tá de loucura ali, então é visível como ela tá, é visível o cabelo bagunçado, é visível o momento que ela tem contato com sangue, com corpos e tudo mais. É visível isso nela, tem que ter essa coisa. Se a gente assistir umas novelas antigas, assim, umas coisas, as produções mais bem antigas, você vê que o personagem era muito limpo, né? Você tem esse estranhamento. O personagem vive na selva e tem um dente tão branquinho, por quê? Calma, falta ali um cuidado com essa veracidade, né? Então, coloca a sujeira. Vamos lá, deixa o personagem bagunçado, né? Vamos trazer ele para perto do público nessa forma. Outra coisa que eu indico também assistir, que é produção nacional, é o Boca a Boca. Eu não sei se está no Netflix, se é Netflix, me perdoem, mas pode dar uma procuradinha aí para saber onde ele está.
É uma série muito boa, tem umas coisinhas ali de festa e tudo mais que beira euforia, assim, esteticamente, então é muito legal. Maquiador e cabeleireiro não precisa necessariamente ser só para efeito, né? A gente tem os momentos ali que o personagem só precisa de um pó, né? É Netflix mesmo, né, Léo? Sim, assistam, galera, é muito lindo visualmente. A história é muito boa. Então, a gente não precisa só de pessoas para fazer efeito, a gente precisa de pessoas para fazer coisas comuns, né? A câmera imprime de uma forma diferente, né, do que você olhar para a pessoa naturalmente sem estar ali numa tela. Então, mesmo que não tenha nada no seu filme que necessite de efeito, você precisa de pessoas que trabalhem com isso, que façam uma pele, que demonstre uma coisa mais real perante a câmera, né? Bom, depois dessas coisas de conceito e tudo, a gente volta com o pezinho no chão aqui, de saber que, mesmo que a gente precise dar a louca e criar muitas coisas, a gente tem que saber se organizar. Mesmo que você tenha um orçamento minúsculo, eu tenho tipo R$ 2.000 para fazer uma arte de um curta. Não importa, tenho R$ 500, não importa. Faça seu cronograma e suas planilhas, né? Ou suas planilhas de orçamento. Coloca ponto a ponto. Lá na decupagem eu falei que queria isso, isso, isso. Mesmo que seja empréstimo, mesmo que você pegue com seu amigo, coloca lá na planilha, alugado ou empréstimo. Vamos se organizar para você não se perder. É muito fácil a gente se perder nessa loucura toda. Somos pessoas criativas, pessoas que estão o tempo inteiro criando e pensando em coisas. Se organiza. Abre uma planilha e coloca lá. Tendo planilha de gastos, tendo decupagem, você abre também seu cronograma. Que dia que vão filmar? Onde vão filmar? O que eu preciso para filmar? O contra-regra falou que precisa de quê no dia? O cenógrafo falou que eu monto alguma coisa 2 dias antes, então peraí, vamos fazer um cronograma. Não deixa sua equipe perdida, mesmo que sejam 3 pessoas. Não se perca. Mesmo que tenha o cronograma lá da direção, lá da produção, faça um cronograma de arte, é essencial. Para quando você chegar lá na produção grande, você ter contato já com isso, você saber como é que funciona. Não deixe de fazer planilhas, vire o louco das planilhas. Eu apoio, porque eu sou a louca das planilhas. Então aqui eu joguei algumas ideias de como eu faço. Você não precisa fazer igual, mas tá aqui. Pode fazer desse jeito aqui, ó, funciona. Bom, depois de falar tudo isso, eu pedi autorização para minha diretora, para a Bárbara Cabral, e aí eu vim trazer para vocês um exemplo real de que eu fiz e que funciona para a gente aplicar todos esses conceitos que a gente viu. A gente fez nesses últimos meses o Formigueiro, um curta-metragem, bem curtinho mesmo, que a gente filmou na Aliança Francesa, aqui em Brasília, foi assim super legal. A equipe basicamente de mulheres maravilhosas, todas as mulheres cabeças de equipe, foi lindo, é uma sensação maravilhosa você ter uma diretora, você ter uma produtora, você ter pessoas ali, a fotógrafa, pensando junto como mulheres, assim. Realmente o cinema é uma coisa bem machista, galera. Cinema e audiovisual é uma coisa muito machista, é dominada por homens aí loucos, e a gente precisa dominar esse mercado. Então eu falo por mim, foi uma experiência maravilhosa. A minha equipe inteira era de mulheres e saudades eternas. Então eu vim trazer para vocês entenderem mais ou menos como é que foi esse filme e como é que a gente aplica na prática esses conceitos todos. Então, para ambientar a história era sobre uma menina chamada Beatriz. Ela estava para casar com um homem, mas ela tem dificuldades meio grandes assim na vida. Ela é de uma família muito tradicional, muito rígida, de militares, e ela já não é uma pessoa assim, ela já é uma pessoa mais criativa, desprendida, né? Então ela tem essa dificuldade de não querer viver o que os pais querem que ela viva. Então esse casamento é um pouco meio que imposto, né, a ela. E aí a gente está passando ali nesse curta por esse momento de transição dela, desses pensamentos avoados, esses pensamentos de será que é isso, será que não é? Então é basicamente por aí que a gente vai no roteiro. Então a gente tem de cenário nesse roteiro o quarto da personagem, o quarto da Beatriz solteira, o quarto dos pais, a sala de jantar da casa dos pais e o quarto de quando ela era, o quarto de quando ela casar.
Então é isso. Basicamente eram esses cenários, e é esses cenários que eu vou mostrar como a gente criou esse clima para ajudar na história, nessa loucura que ela... Ui! Gente, quase derrubei o computador, perdão. Nessa loucura que era a história, né? Então a Beatriz é uma pessoa dentro do padrão de classe média brasiliense, dinheirinho no bolso, filha de militar, mas que está nessa loucura aí de não saber quem é, de não saber se vai querer mesmo essa imposição dos pais, né? Enquanto os pais são militares, são conservadores, são pessoas que necessitam que ela siga essa questão de vou casar, vou viver assim, sou uma mulher assim, e olha só, nesse quadradinho, né? Como eu vou construir isso na tela? Como é que eu vou mostrar essa diferença nela, na tela, com pouco orçamento? A gente não tinha um grande orçamento, então como eu vou fazer isso num curta-metragem de pouco orçamento? Então, lá vem aquela coisa do plano de arte. Vamos pensar. Os pais e a Beatriz são pessoas muito diferentes. Então, o que a gente fez? Vamos aplicar essa diferença em plantas. Tem até algumas aqui no cenário que vieram de lá. Então, através de plantas e de cores. Os pais são rígidos, os pais são militares, os pais são pessoas quadradinhas ali. Não tô falando que todo militar é assim, tá, gente? Desculpa se ofender, não é para ofender ninguém. Mas, assim, dentro da construção dos personagens é isso. Então, a gente vai trazer lá as plantas mais retas, aquelas coisas bem rígidas. Então, Espada de São Jorge, né? Vai ser um meio de mostrar dentro do cenário que eles têm a personalidade rígida. E aí, cores escuras. Então, vamos lá. É azul escuro, é verde escuro, é a madeira escura, é a rigidez dessa coisa dentro desses elementos. Para o quarto da Beatriz, que é uma pessoa diferente dos pais, uma pessoa que quer liberdade, mas não tem, que quer criatividade, mas não tem, o que a gente vai fazer? Vamos trazer plantas fluidas, plantas que descem assim, né, como essa aqui, que tenha fluidez, né, que mostre a fluidez da personagem. Então, vai ser uma madeira clara, vão ser cores claras, diferente dos pais, ela pode ter cores. Então, dentro do figurino dela, dentro dos pontos principais do quarto, dentro dos props que ela tiver, a gente vai colocar cor, porque ela tem um pouco de cor, ela vai ter um pouco de vida, muito mais que os pais, que estão há anos vivendo num quadradinho ali, que também quer colocar a filha, sacou? E aí, beleza, tem essa parte, na parte que ela é solteira, que ela vive na casa dos pais, mas e depois que ela casar? Que ela vai se tornar aquilo que os pais querem, aquilo que eles vão impor sobre ela, né? Então a gente vai lá, pega uma plantinha que seja rígida, mas que tenha um pouco de irregularidade. Então, puxa um pouco para a ideia dos pais, da rigidez, mas que é irregular, porque ela não sabe o que ela quer, ela ainda está confusa com aquilo, ela está estranhando aquele novo momento que ela não pediu, mas está vivendo. E aí, madeira clara, porque ela levou as coisas dela, ela ainda é ela, mas também vem a madeira um pouco mais escura, para lembrar que também tem a rigidez dos pais. Vamos lá, colocar meio que num quadradinho parecido com os pais, para lembrar o espectador que ela não quer estar ali, que não é ela, necessariamente, né? Então é mais ou menos isso, essa loucura. O diretor de arte é doido. Então, a gente monta essa loucura para colocar no quadro e ficar legal e dar essa ideia, né? E a gente espera que sempre funcione, né? Então, aí, são as fotos reais que a gente conseguiu que eu trouxe dos cenários que funcionaram, né? Então, esse é o quarto da Beatriz. Lá no plano de arte, a gente jogou um monte de coisa que a gente poderia colocar, no que a gente ia colocar cores, onde seriam as plantas, como é que seria isso. Era um cenário pronto, toda a casa da personagem já eram cenários prontos, não tinham os móveis, mas, bom, já tinham quartos, já tinham salas prontas, era um ambiente lá na Aliança Francesa. Então, facilitou um pouco, né? E aí, a gente levou esses elementos aí principais. Tá ali as plantinhas, tá ali a cor, tá ali o que diferencia a Beatriz dos pais, né? E aí, a gente fez uma paleta geral do filme, mas também é importante a gente criar paletas menores para cada cenário, assim. Não tem uma diferença muito grande da paleta principal, mas bora colocar, né? Essa corzinha que eu coloquei na paleta principal tá aqui, ó, porque é da personagem tal. É bom explicar isso.
E aqui a gente tem o quarto dos pais. Então a gente conseguiu levar a rigidez. Nessa foto aqui, na última foto, não tem um painel que a gente construiu, mas tinha um painel na parede, ali de como cabeceira, que era de madeira escura, trazia essa coisa mais fechada. E aí uma coisa que a gente conversou lá no começo, é muito importante ter a conversa com a direção de fotografia, porque a gente pode pensar uma coisa que na hora que eles iluminam não fica totalmente 100% como a gente pensou, né? Então, eles jogaram uma luz totalmente azul ali, então as diferenças de cores que a gente talvez levou não foram muito perceptíveis, né? Mas é isso. A gente conseguiu trazer essa rigidez das plantas, essa unidade ali, sempre tem coisas iguais nos dois criados mudos, enfim, é uma cor só, basicamente, o quarto deles, né? Esse azul, sempre. Para diferenciar do quarto da Beatriz. E aí, quando a Beatriz casa, quando ela vai para a casa de um cara, aliás, para a vida com um cara que ela não queria, que foi imposto, ela adquire esteticamente o que os pais eram. Então, voltando lá, os pais tinham uma cama certinha com criados mudos e com um painel. Quando a gente fez o quarto da novo, casada da Beatriz, a gente fez a mesma coisa. Então, tinha criados mudos, plantas, painel, e é isso. A diferença é, a gente desaturou tudo que ela tinha. Vai tudo pro cinza, vai tudo pro rosa bem clarinho, porque é isso, ela tá se perdendo depois dessa virada que ela teve no roteiro, né? Ela adquiriu esteticamente parecido com os pais, mas tem as plantas que são confusas, são uma coisa meio estranha, para essa diferença aí e essa confusão mental da personagem. E aí, quando a gente volta para casa dos pais antes dela casar, a gente tinha uma cena que junta todo mundo, né? Então, que tem o cenário comum de todo mundo, que é a sala de jantar. Ali na sala de jantar, a gente colocou umas cores mais diferentes de todos os outros cenários. Então, tipo, tinha o vermelho, tinha o roxo, que faz a imposição de poder. Os pais têm poder sobre ela. Então, a gente quis imprimir. As artes dos quadros eram artes muito clássicas, então mostra a rigidez dos pais, aquela coisa mais classuda mesmo, assim, né? Pais com muito dinheiro, mas com uma coisa mais convencional, assim, uma coisa mais tradicional, né? Aí a gente vai para o figurino. Já que a gente imprimiu tudo isso lá no cenário, a gente vem com figurino, né? Primeiro momento, a Beatriz é solteira, ainda tem os seus próprios ideais, ainda tem um momento dela. Então a gente tem cor, a gente tem um pouquinho de vida nas cores, de vida nas roupas, né? Temos ali um pijama rosa, uma camisa verde. Essas aqui são as referências, né? Eu não tenho as fotos de como ficou finalmente, mas é bem parecido com o que está aqui. E aí, na maquiagem, uma coisa mais simples, uma coisa mais clara, né? Porque ela é assim, apesar dela ter personalidade, ela também não tem muito assim. E aí, quando ela casa, ela perde tudo isso, ela perde cor. Então, a gente tem o mesmo tipo de pijama, só que totalmente saturado, sem cor nenhuma. Roupas mais brancas, roupas mais simples, né? Então, traduzir na roupa da personagem o que ela passa em cada momento, né? Os pais, eles apareciam muito pouco, e quando apareciam, a gente quis reforçar esse ar militar. Não necessariamente colocar as roupas com o estilo mesmo, roupas que a gente pegou lá no exército e colocou neles, né? Então, não precisava necessariamente ser assim, mas lembravam as cores, a roupa da mãe sempre tinha um corte mais reto, né? Mais fechado, assim, para lembrar essa ideia de que continuam sendo pessoas rígidas, continuam sendo pessoas muito tradicionais e esse ideal totalmente diferente do que era a Beatriz, né? A Beatriz tinha a maquiagem clara, a mãe vai ter uma maquiagem escura, pesada, o tempo inteiro ali. Ela tinha uma roupinha mais leve para dormir, os pais vão ter roupas mais pesadas, roupas mais retas, né? Um corte, um tecido um pouco mais pesado, né? Em algum momento só do roteiro que a gente coloca realmente coisas militares, né? Em um momento específico lá do roteiro, o pai leva emblemas militares e tudo mais, até porque ele era um general, ele era uma personalidade importante no exército, né?
Então, a gente, em um momento só, a gente colocou essa parte. Não precisa colocar camuflado, não precisa ser também tão explícito. Vamos brincar com cores, vamos brincar com formatos, com tecidos, né? Para conseguir o que a gente quer. E aí, meu Deus, eu corri bastante. Um exercício prático para quem está querendo começar com direção de arte é consuma muito filme. Vai lá, liga o Netflix, liga qualquer plataforma que você assiste filme, vai devagarinho consumindo aquilo, não só com a história, vai olhando o cenário e vai anotando. É muito bom isso, é muito importante a gente saber fazer isso. Vai anotando, olha o que eles usaram de figurino, legal. Olha como é que eles construíram esse quarto do personagem, sabe? Vamos lá fazer ponto por ponto. É massa isso. É importante você treinar o seu olhar com isso, né? E aí, é o que eu falei, existem sites que você pode tirar a paleta de cor das coisas. Vamos lá tentar consumir e tentar enriquecer o nosso olhar, né? É importantíssimo isso. E aí, algumas coisas também que eu indico além de filmes, assim. Sim, o exercício prático. Faça isso, que é importante. Faça isso com vários filmes, com vários tipos de filme, não fica só numa ideia. E, muito importante, consuma filmes nacionais. Treina seu olhar para estética nacional, brasileira. Não fica no seu olhar somente em coisas que são produzidas lá fora com muito dinheiro. Vem ver a realidade do Brasil, vem ver como é que os diretores e diretoras de arte daqui fazem, com pouco orçamento, com muito orçamento, que seja. Como é traduzida a nossa realidade brasileira dentro da tela do filme. Muito importante. E aí tem 2 livros que eu indico. Tem pouquíssima literatura sobre isso. Na faculdade eu tive muita dificuldade em ter livros traduzidos especificamente sobre direção de arte, sobre cor e tudo mais. E aí eu tenho esses 2, que é um livro da Vera Hamburger, nome muito engraçado, que foi importantíssimo e é muito rico de detalhes ali. Ela coloca muitos croquis de cenários do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, que é maravilhoso, uma produção nacional maravilhosa. Então, muitos croquis para você entender como é que é feito um figurino. Tem muitas entrevistas com os diretores, tem muita entrevista com o Clóvis Bueno, inclusive, que foi lá o primeiro diretor de arte, realmente acreditado por isso. E aí, é muito importante, você vai consumir ali como é feito aqui dentro, né? E direção de arte no cinema brasileiro também, que é uma coisa da Caixa Cultural, que foi também uma junção de vários diretores e de vários trabalhos que ali está mostrado como é feito aqui dentro, né? E é isso, gente, consuma muito cinema nacional. É óbvio que a gente tem que treinar nosso olhar e saber de outros cinemas, de outras produções. O mundo está cheio de gente criativa, mas valorize o que a gente produz aqui. A gente é um mercado que ainda é pequeno, apesar de produzir muito, mas que precisa disso. A gente tem que ir no cinema, a gente tem que pagar para ver esses filmes, a gente tem que financiar esses filmes, né? Porque é onde a gente pode trabalhar, né? É uma equipe que a gente vai trabalhar, é a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Então é isso. Eu corri muito, eu acho, nesses assuntos. Talvez, não sei se tem dúvidas, mas é basicamente isso, gente. O meu conteúdo aqui foi loucura. Eu espero que tenha dado a vocês uma ideia do que é a direção de arte. A gente tem muito assunto para falar nisso. Se a gente for realmente aprofundar em cada área, é muita coisa. Direção de arte é um lugar muito divertido. Valorize, mesmo que você esteja começando com o celular, mesmo que você esteja começando com o seu amiguinho somente, tipo você e a outra pessoa, faça bem feito. Faça planilhas, faça uma boa referência visual, faça tudo isso, porque você vai construir filmes bons, filmes embasados, filmes gostosos de assistir. Essa imagem aí é de uma produção nacional que eu não tinha consumido ainda, e quando eu vi, eu me choquei, assim, porque é muito bom, que Monstro Te Mordeu, que passava na TV Cultura, é uma coisa para criança, assim, e é sensacional, e a gente esquece de dar esse olhar mais apurado para o que a gente faz aqui dentro, né? Tem pessoas muito maravilhosas, galera. Então é isso. Eu posso abrir para perguntas. Sim, vamos falar de produção com celular, então, já que a gente está aqui. A gente tem vários formatos de cinema, vocês estão consumindo aí nas outras
oficinas muito melhor do que eu falar aqui. O Raul pode ter falado sobre isso, fotografia e tudo mais. Se você está entrando num projeto e você só tem um celular, não tem problema, não tem problema, dá para fazer uma coisa bonita, né? A gente está aí tendo a era de ter trabalhos só de videomaker, então a gente tem dentro das empresas, dentro dos lugares, os videomakers que tem que fazer tudo, que tem que saber tudo para criar um bom trabalho, para conseguir emprego. Então, não importa em qual momento você vai entrar, em qual tipo de plataforma você vai entrar, dá para fazer uma coisa bem feita. Cenário, invista, mesmo que você tenha que pegar emprestado com todo mundo que você conhece coisas. Gente, o tanto de coisa que eu pego emprestado, de amigo, minha mãe, a minha mãe, ela tá cansada de emprestar acervo dela, pessoal, assim. Então, coisas da cozinha, coisas de casa mesmo. Pega emprestado, vamos tentar criar. Não deixa, só porque é uma produção pequena, a coisa ser feita de qualquer jeito. A gente pode muito bem fazer coisas legais com pouco, assim. YouTube tá aí. A gente tem os influenciadores aí, a gente tem conteúdo para fazer para a web que necessita de cenário. Isso aqui é direção de arte, cara. Minha casa não é sempre assim. A gente cria um cenário, a gente tem uma prateleira, a gente tem planta, a gente tem coisas que podem contar a minha história aqui. Câmeras que eu tenho há muitos anos, que conta quem eu sou. Sou fotógrafa, então eu tenho aqui. Então não deixa de fazer só porque é uma coisa pequena. Você pode imprimir toda uma ideia, toda uma construção de personagem sem falar nada, né? Então é muito importante. Mesmo que não tenha orçamento, vai lá, pede emprestado, coloca no Instagram, gente, preciso de tal coisa para construir um cenário. Faça isso, é importante. Você tem que investir naquilo que você está construindo. É importantíssimo isso para se vender, para ter sucesso numa carreira que você quer, mesmo que não seja cinema, só seja publicidade, só seja vídeo para web. Você tem que entender que você tem que construir um cenário, você tem que ter roupas que traduzam aquilo que você está falando, você tem que ter uma maquiagem. Faça isso. A gente investe tanto em áreas como fotografia, a gente tem equipamentos, a gente tem tudo, mas muitas vezes deixa de traduzir as coisas no cenário, né? Facilita muito a vida quando você faz isso. Eu não preciso falar quem eu sou, você pode olhar aqui e você sabe um pouco do que eu sou, sabe? Então é isso. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa que eu esqueci? Que talvez na minha correria eu esqueci? Gente, é muito difícil começar a dar oficina. A gente consome tanta coisa para trabalho e a gente esquece como ensina, assim, né? É loucura. Tem mais alguma coisa? Mais algum ponto, Léo, que você acha que a gente pode levantar? Não, tá maravilhoso as suas explanações. Vocês estão me ouvindo? Sim. Massa. Boa noite, gente. Cheguei atrasado, tava no outro job ali. Cheguei já, mas consegui pegar o início aí. E massa demais o que você trouxe, assim, é bem bacana de ver, de começar a observar isso. Eu lembrei aqui, você falando agora, né, no final, sobre esse né, de começar a fazer, de pegar as coisas no B-Way, no filme, né, que foi o nosso TCC. A gente fez isso, né? Não teve uma direção de arte, uma pessoa responsável pela direção de arte, mas teve um cuidado com todos os cenários, né? Uhum. Então, assim, a casa do Bruno, onde a gente gravou, a gente modificou ali, alinhou uma coisa de um lado, do outro. Uhum. Ele trouxe a referência da roupa dele, né? Como foi apresentado ali, que isso foi para os avatares, foi para o cartaz, assim. Então é bem disso mesmo, né? É de sentir o espaço, de olhar o espaço e de trazer, assim. Muito bacana esse negócio que você trouxe aí das plantas retas, né? Mostrar a rigidez, assim. Eu fiquei, caraca, olha só que massa, né, velho? É isso. E é com pouco orçamento. Eu acho que é isso. A gente tem que, mesmo que você não tenha um diretor de arte, vamos colocar real aqui. A gente não tem dinheiro para ter uma equipe inteira. Mas já de você entender que é necessário um cuidado naquele momento aqui, estético e tal, é importantíssimo.
Com baixo orçamento a gente consegue fazer sim coisas. Esse rolê das plantas foi exatamente uma fuga, porque a gente não tinha dinheiro para construir do zero o que precisava. Então, bora imprimir aqui uma coisa barata, a gente consegue pegar isso aqui da nossa casa. A gente tem um quintal cheio de planta, vamos traduzir isso aqui? Então é isso, é pelo menos ter ideia de que mesmo não tendo um diretor de arte, você consiga fazer esteticamente isso, né? E respeitar que dá para fazer uma coisa com a direção de arte, né? Acho que é isso, é muito importante. Eu achei legal também essa visão que o Léo trouxe do referenciando o Bill Wayne, né? Porque nos filmes de baixo orçamento hoje em dia, a gente, às vezes, num documentário, por exemplo, Uhum. né? Filmes de baixíssimo orçamento mesmo, assim, quase zero. A gente não tem essa função de direção de arte, mas a gente tem uma direção criativa. A gente tem as principais pessoas ali que estão criando aquele filme pensando esteticamente em todas essas partes, né, do filme, assim, não só na fotografia, mas também no visual, no cenário, né, no posicionamento de ator, de atriz, de personagem, enfim, uma construção coletiva, né, como você falou, não se faz sozinho, não se faz individualmente um filme, né, se faz com muitas referências, se faz com muita ajuda, se faz, às vezes, com... Você tá ali com o filme, né, no papel, na sua cabeça, às vezes, e você vai comunicar isso para alguém, né? Como que você vê, como que você sente esse filme, como que você percebe, já começa ali uma escrita de roteiro, né? Então, eu acho que esse comunicar aquilo que você quer passar para a tela também vem muito desses conceitos de arte, né? Porque cinema é isso, audiovisual é isso, é arte também, né? Então, a gente ter essa visão, acho que muda tudo, assim, muda a nossa relação com o fazer audiovisual, né? Você vai enquadrar alguém, você diz, não, vira um pouquinho mais para cá para ficar de frente para a janela, não, vem mais para cá porque esse fundo não tá legal, sabe? Coisas assim sutis que vão trazendo um visual diferente, né? Que vão trazendo emoções diferentes, assim. Então, amei a aula, Tamires. Eu descobri que eu sou sua fã e nem sabia. Você foi trazendo os filmes aí que você trabalhou, o filme Sem Título, né? Você é apaixonado por esse filme com a direção do Vini. Não sabia que você tinha feito a direção de arte. Na hora que você falou, eu falei assim, maravilhoso. Eu Muito amo esse bom, filme parabéns. também. É isso, é muito bom. Ai, gente, direção de arte é apaixonante, assim, realmente. Eu tento trazer todo mundo para direção de arte. Eu vejo um fotógrafo, gente, direção de arte, vem, vamos fazer direção de arte. Que é muito bom, gente, construir cenário, ai, é apaixonante demais. Poder fazer isso é muito bom. E eu espero que venha mais pessoas. E é o que você falou, tem partes do cinema que não tem meninas, não tem mulheres, cara, contra a regragem não tem mulheres. Tem partes que a gente precisa colocar as meninas tudo trabalhando, entendeu? Então vamos nessa, gente. Vamos fazer direção de arte, vamos fazer cinema, vamos fazer vídeo, vamos criar as coisas doidas. Me chama que eu vou. Vamos. Arrasou, querido. Que massa, Tan. Cara, então agradecer assim, a sua presença, presença de quem esteve presente até hoje aqui, até agora. Então, o Mateusão estava aí, Mateus, que é marido, esposo, companheiro da Tamires, um amigão, companheiro nosso também. Meu cenógrafo particular. Tem isso, né? Tem um particular, né? Natália Josinho, Jennifer Panizon, Paty Marques, Maiara Pires, Valéria Morinca, Candiá Produções, que é também nossa realizadora desse projeto aqui, nossa parceira. Rodrigo Pérez, grande diretor. Eu fiz som direto no Mel dos Teus Lábios, né? Foi massa. É verdade. Aquele set foi muito bacana, assim. Filmezinho amor de Mel. Oi? Filme muito amor, assim. Eu tenho muito carinho por esses filmes do Rodrigo. Sim. Não, o Rodrigo é fera demais. Sinara, Último Dia de Janeiro, Jô Santos e o Vini Moreira, que vai ser a penúltima. Vai ser a penúltima oficina, dia 8/6, oficina de edição de vídeo. O Vini tá aí, ó. Aqui nos bastidores, mas também vai para a tela. Então, assim, falar
que a Alice falou isso no começo, mas reforçar que está sendo possível a gente trazer esse ciclo de oficinas com esses jovens realizadores e realizadoras de audiovisual de cinema aqui do Distrito Federal, porque nós contamos com o fomento do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, do edital que a gente ganhou ano passado, para trazer essa segunda edição do Elas com essa temática da diversidade. Então, dizer que a gente vai se encontrar, então, semana que vem, dia 1º de junho, metade ao ano já foi metade, com oficina de som e trilha sonora de Alisson Mello. E, pessoal, acompanha. Eu sei que nesse formato, às vezes, as pessoas vão assistir depois e tal, mas é importantíssimo participar das aulas ao vivo ou posteriori, mas também participar da mentoria que vai ter, né, Alice? Para a gente conversar, ver, tirar as dúvidas diretamente sobre a produção e entregar os vídeos para amostra de resultado para certificação, né? Porque isso é importante para a gente ver como é que todas essas horas de conversa e de troca influenciaram nessa produção. Tamires, Alice, palavras até logo, como é que é? É despedida que fala, né? É palavras finais? Esqueci o nome, gente, tô cansado. Uma hora dessa, né, Léo? Depois de 8 horas de filmagem. Principal combustível de fazer audiovisual no Brasil. Café. Combustível. E a vontade, né, Tamires? Também é muito combustível, a vontade de fazer, porque a gente vê que essa paixão, assim, nutre muito a gente à medida que a gente vai caminhando, apesar das dificuldades. Gostar de fazer o que a gente faz é o que vai conduzindo, assim, e levando a gente firme e forte por essa jornada. E só reforçar mesmo o que você também já falou, né? Não adianta só a gente receber esse conteúdo e não colocar em prática, né? Então, vamos pegar aí essas ideias que a Tamires trouxe, que o Raul trouxe, que o Léo trouxe, que eu já trouxe também nas oficinas, que o Alisson vai trazer, né? O Vini, a Valéria, todos vão trazer dicas, assim, muito preciosas que vieram da experiência de cada um, né? Para que vocês possam produzir conteúdos audiovisuais do formato que vocês queiram, para a plataforma que vocês queiram. É livre a temática, né, da mostra de resultados, que eu fico até meio sem chamar resultado, mas é isso, né? O resultado dessa nossa caminhada juntos, desse ciclo de oficinas, né? Então não deixem realmente assim de colocarem a mão na massa, de entregarem nem que seja assim, sabe, um vídeo em plano contínuo, né, que chama, foge as palavras, né? Sequência. Plano único, take único. Plano sequência. Plano sequência. Vai fugindo, é isso mesmo, gente. Ainda bem que a gente está aqui para se apoiar. Nem que seja algo assim, sabe? Mas dentro de uma narrativa, dentro de uma proposta, comunique algo, mande uma mensagem, né? Com o seu vídeo aí, para a gente estar narrando, né, as nossas histórias, colocando isso nas telas, nossa representatividade, né? Então, eu reforço esse convite para vocês, agradeço demais, Tamires, Léo, Raul, que está aí nos bastidores, e a gente vai ter também outras oportunidades para estar conversando mais, beleza? É isso. Muito obrigada, gente, muito obrigada quem assistiu. E é isso, vamos fazer arte nesse país que necessita tanto de arte. Somos resistência nesse meio, a gente está aí com desmonte de cultura e a gente precisa pôr a mão na massa. Vamos trazer amigos, vamos trazer todo mundo e fazer diferença com arte. A gente precisa disso. Tamo junto, muito obrigada, Léo, Alice, todo mundo aí que tá. É nóis. Massa, valeu então, galera. Então até semana que vem. Sigam Tamires nas redes sociais, que ela tá sempre postando as coisas massa aí. E simbora. Fique com a gente aqui. E, Raul, vinheta!